Vídeo de domingo? Vídeo de domingo. Até porque a pergunta do vídeo já está posta. Até quando a gente vai aguentar o Marcelo Bielsa? Ou por que Marcelo Bielsa é louco? E aqui quero deixar bem claro que eu não quero ficar fazendo piada com pessoas que têm algumas questões mentais ou psicológicas ou intelectuais, até porque eu tenho as minhas, mas o apelido dele é louco. E eu tô aqui para provar por que que ele é louco. Vocês assistiram Uruguai e Espanha? Que jogo maravilhoso, né? Na verdade foi bem ruim, né, porque uma Espanha um tanto quanto débil, sem o Nico Williams, com o Lamine Yamal um pouco abaixo, apesar de eu entender que o Yamal é o principal jogador da seleção espanhola hoje, mas uma Espanha que ainda não disse a que veio, apesar de eu ainda considerá-la favorita para o título, assim como a Argentina e França também estão ali disputando o título do mundial. Na verdade, todas estão, mas essas são as equipes ou seleções que estão mais habilitadas para conquistar o campeonato que está acontecendo neste momento no hemisfério norte ou na América do Norte. E aí o Uruguai, que, cara, não é só a eliminação na primeira fase, não é só isso. É o fato de ser eliminado num grupo que tinha Arábia Saudita, que é um time tecnicamente abaixo, e Cabo Verde, que se classificou não como uma das 8 melhores terceiras colocadas. Cabo Verde se classificou na segunda posição do grupo. Vai enfrentar a Argentina e eu vou gravar vídeo sobre isso, porque afinal de contas somos todos Cabo Verde. É isso. Então, como é que pode que uma seleção que bate no peito, dizendo que é tetracampeã do mundo, quando na verdade é só bicampeã mundial, os outros 2 títulos são títulos olímpicos, mas na época, como não tinha o campeonato mundial, eles consideram a Olimpíada, as 2 medalhas de ouro antes do mundial como títulos mundiais, mas isso é só na cabeça dos uruguaios. Como é que pode essa seleção ter fracassado da forma como fracassou? Tem explicação e vai ficar para o final do vídeo. Todo o banzé no oeste que o Bielsa estabeleceu lá no Uruguai explica a eliminação que sim, é fruto da incompetência do próprio Bielsa. E como o foco é ele, vamos recapitular todos os fracassos que o Bielsa teve nos últimos anos, ou melhor, nos últimos mais de 20 anos, e é estranho que ainda deem respaldo para esse cara, é estranho que ainda dei para ele o posto mais importante de um futebol, de um clube de futebol, de uma seleção, que é você ser treinador da seleção. Eu tô até me complicando aqui, mas tudo bem. Copa do Mundo da Argentina em 2002, pela seleção da Argentina lá no Japão, né, uma das favoritas máximas ao título, aquela Argentina, e eu me lembro muito bem, você provavelmente vai se lembrar, ganhou as eliminatórias com larga vantagem, enquanto o Brasil, na última rodada daquelas eliminatórias, estava ainda lutando para se classificar. A Argentina se deu ao luxo de fazer amistoso, de despedida do Maradona, enfim. Foi um verdadeiro massacre o que os argentinos estabeleceram naquele ano nas eliminatórias. Comandada por Bielsa, caiu de forma surpreendente na fase de grupos. E aí, por mais que a gente diga que aquela seleção brasileira de 2002 foi competente ao extremo de vencer 7 jogos para ser campeã do mundo, a eliminação da Argentina facilitou bastante a nossa vida. A Argentina naquela Copa venceu a Nigéria, mas perdeu para a Inglaterra e empatou com a Suécia, o que resultou na eliminação precoce. Era o dito grupo da morte daquela Copa do Mundo e a Argentina não soube lidar com isso. E olha só, a gente está falando de uma Inglaterra que foi eliminada pelo Brasil, que não era uma seleção ruim, mas também não era essa paçoca toda. Muitos entendiam que aquela Argentina era superior ao time inglês e ainda assim conseguiu ser eliminada na primeira fase. Culpa do Bielsa, culpa total do Bielsa, porque foi ele quem convocou a seleção, foi ele quem escolheu os jogadores, foi ele que determinou quem ficava dentro e quem ficava fora, da mesma forma como aconteceu com este Uruguai de 2026. Na Lazio em 2016, eu já estou querendo antecipar, mas na Lazio em 2016, o Bielsa pediu demissão do clube italiano apenas 48 horas depois dele ser anunciado treinador da Lazio. Como é que pode?
Eu entendo o Bielsa não querer dar entrevista, eu entendo o Bielsa não querer olhar para a câmera para tirar foto, aquele ar blasé, aquela cara de quem está insatisfeito com tudo. Ele, com o passar do tempo, ele foi justificando o estereótipo de idoso chato. Não que todo idoso seja chato, mas no caso do Bielsa valeu. Mas isso aqui, o motivo pelo qual ele pediu demissão da Lazio com apenas 2 dias no cargo foi o descumprimento por parte da diretoria de um acordo para contratar reforços que ele havia exigido para treinar o time. É, não tiro muita razão do Bielsa nessa, tá? Porque você conta com determinado grupo de jogadores e esses jogadores não vêm, realmente é de dar uma certa razão. Aí em 2017 o Bielsa foi treinar o Lille, clube francês, né? Após chegar ao clube francês impondo uma reformulação drástica e descartando vários jogadores considerados veteranos dentro do clube, o Bielsa acumulou péssimos resultados na Ligue 1, no campeonato francês. A equipe estava brigando para sair da zona do rebaixamento quando ele foi demitido, o que resultou em uma disputa judicial entre as partes. Não foi de comum acordo, ele acabou sendo demitido e com isso ele foi para a justiça pela quebra de contrato por parte do Lille, e o Lille respondeu também alegando quebra de contrato, porque afinal de contas Bielsa não entregou o desempenho que o clube esperava. Mais uma na conta do Bielsa, tá? Não foi ele que causou toda a reformulação do clube? Tá aí o resultado. Perceba como são decisões do treinador que resultam nesses desastres. E ele que está no comando, é ele quem deveria dar o ritmo para as coisas acontecendo. E calma, a gente chega no Uruguai 2026, calma. Só que para chegar no Uruguai a gente tem que fazer essa trajetória toda. Em 2019, durante a sua passagem pelo Leeds United, e ele está ali na segunda divisão do inglês, em um lance famoso de fair play, Bielsa ordenou que seus jogadores deixassem o Aston Villa marcar um gol após o Leeds ter balançado as redes com um adversário lesionado. Quem é que faz isso? Acho louvável a atitude dele, mas aí vem a pergunta: quem é que faz isso? Então, o empate decorrente desse fair play, o empate com o Aston Villa, causou ao Leeds o acesso direto à Premier League na época. Olha só. É incrível, impressionante. Aqui também a gente não pode parar de pensar que de repente foi o pão que caiu pro lado da manteiga para baixo para o Bielsa. Quando é que ele poderia imaginar que esse simples gesto, que hoje em dia no futebol é raro, um gesto de você ser generoso com o adversário, por você entender que você teve uma vantagem competitiva exacerbada, ou algo que foge do que seria a normalidade ou de um jogo justo, e você ser generoso o suficiente para poder oferecer para o seu adversário a possibilidade dele marcar um gol, quando você poderia calcular que isso custaria o seu acesso? Ah, meu Deus, muito divertido, muito divertido. E aí chegamos em 2026, porque tinha toda a expectativa em relação ao trabalho do Bielsa lá no Uruguai, um treinador experiente, uma boa campanha do Uruguai nas eliminatórias. Deixa eu só aqui pesquisar a quantas foram a campanha do Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. Só para dar contexto para vocês, aqui ele pede para dar a Copa, né, mas eliminatórias. Campanha do Uruguai nas eliminatórias de 2026. Ó, campanha do Uruguai nas eliminatórias foi um sucesso que garantiu a classificação para a Copa do Mundo. Comandada por Marcelo Bielsa, a Celeste terminou a fase classificatória de forma sólida, ganhando uma das vagas diretas para a competição. Eu vou aqui buscar dos links do ranking, do ranqueamento de como que foi. Ó, estamos na Wikipédia. O Uruguai se classificou na 4ª posição das eliminatórias, na frente do Brasil com 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Tá? O Brasil teve um número maior de vitórias, mas de acordo com os critérios de desempate, o saldo de gols, que é o critério de desempate principal, o Uruguai teve 10 gols de saldo e o Brasil 7, por isso que o Uruguai
ficou na frente. Olha, então, aí o que aconteceu com o seu Uruguai? Desempenho sem vitórias na fase de grupos, empatou com a Arábia Saudita, e aqui a gente vê que a Arábia Saudita também não é grande coisa, porque Cabo Verde conseguiu empatar com essa seleção. Empatou com Cabo Verde, a grande sensação da Copa, maior história que nós temos na Copa do Mundo de 2026 é Cabo Verde, e foi derrotada pela Espanha, o que na minha opinião é um resultado mais do que esperado, tá? E eu levanto dúvida sobre esse grande desempenho do Uruguai, porque, sincero e honestamente, Equador fez mais, tá? Equador derrotando a Alemanha de virada, precisando da vitória para se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo, o Equador fez mais do que o Uruguai. É bem mais. E o Equador, que não teve o seu mérito reconhecido, o Equador ficou na segunda posição das eliminatórias da Copa do Mundo. Tudo bem, apenas um ponto a mais do que Colômbia, Uruguai e Brasil e Paraguai. Incrível como as eliminatórias foram equilibradas, com exceção da Argentina, que marcou 10 pontos a mais do que todo mundo. Mas o Equador ficou na segunda posição e não falam tanto do Equador, mesmo com o Equador derrotando a Alemanha, algo que apenas 2 países sul-americanos fizeram na história, Brasil e Argentina. Só que o lance do Bielsa dessa vez é que ele estava internamente muito questionado no comando da seleção uruguaia. Graves tensões com os líderes do elenco, e aí um deles é o Luis Soares, que estava machucado, mas queria ter maior participação dentro da seleção uruguaia, e o Bielsa meio que barrou, e essa crise começou a se construir em 2024. Durante o seu ciclo com a Celeste Olímpica, a insistência do técnico em convocações polêmicas, aliada aos seus métodos intensos, gerou grande atrito interno. Jogadores experientes chegaram a questionar a falta da flexibilidade tática, criando um ambiente belicoso. E a cereja do bolo, só para a gente encerrar esse vídeo, a cereja do bolo foi justamente aquele que é considerado agora o principal responsável pela eliminação do Uruguai de forma precoce, pelo gol que a Espanha marcou no jogo, no confronto direto da fase de grupos. O Muslera. Porque o Muslera, goleiro veterano, já estava aposentado. Aí o Bielsa decidiu desaposentar o Muslera, que também tem parte da culpa porque ele foi lá e aceitou. Ele já estava com um histórico de falhas constantes nos gols que ele estava tomando. E provavelmente ele tem a sua carreira encerrada com um dos momentos mais patéticos que nós vimos de um goleiro na história das Copas do Mundo. Que o gol que ele tomou contra a Espanha foi algo medonho para um goleiro do porte dele. Um goleiro jogando para aquela seleção é algo medonho. Dito isso, a culpa maior é do Bielsa por ter criado um ambiente totalmente hostil dentro da seleção uruguaia, por ter feito escolhas que eram de desacordo não só com o coletivo que estava ali, mas desacordo até mesmo com o senso comum, porque para muitos o nosso amigo Muslera não deveria ser convocado. E aí, tá aí mais uma obra, talvez a grande obra-prima, só que no sentido contrário, do Bielsa em Copas do Mundo. O último grande feito, ou pelo menos de todas as derrotas e eliminações, aquela que foi menos vergonhosa foi justamente em 2010 contra o Brasil, naquela eliminação das oitavas de final da Copa lá da África do Sul. Fora isso, ele carrega um arsenal de desastres que, sinceramente, a gente tem que se questionar se vale a pena, né, o mundo ficar ainda priorizando e dando algum crédito para esse treinador. Eu acho que tem muita gente dando crédito para o Bielsa que ele não tem faz tempo. É mais ou menos a mesma regra que a gente aplica a Felipão, a Vanderlei Luxemburgo, a esses treinadores que no passado foram consagrados, que tiveram sucesso nas carreiras, mas que se tornaram profissionais desatualizados, se tornaram pessoas que pararam no tempo, se tornaram treinadores que estão totalmente obsoletos nos aspectos técnico e táticos. E eu espero que a gente aprenda com essa eliminação do Uruguai, que essas pessoas, e isso não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com o etarismo, que essas pessoas elas merecem ficar no lugar que elas
deveriam estar, que é no passado. Essas pessoas deveriam ter os seus méritos acumulados do passado intactos, porque perdeu o Uruguai, mas quem perde de verdade nessa história é o Bielsa, tá? É o Bielsa que tem o seu currículo manchado com uma das eliminações mais patéticas que uma seleção, que eu não digo que era a favorita para a Copa do Mundo, não acho que o Uruguai ia longe, mas uma das seleções que, sem dúvida alguma, é muito mais forte do que a Arábia Saudita e Cabo Verde, e indiscutivelmente é mais forte do que essas 2 seleções, conseguiu ser eliminada num grupo onde era a segunda força. Isso realmente é espantoso, é algo que a gente tem que prestar atenção e aprender alguma coisa com isso. E quem sabe o Uruguai nunca mais repetir essa façanha de se colocar nessa situação patética de ter essa eliminação, numa eliminação num grupo que a classificação era certa. O Uruguai conseguiu ser eliminado de uma Copa do Mundo onde classificava os 8 melhores terceiros colocados. É nesse nível, tá? E quem ficou com a vaga do Uruguai foi justamente a seleção sensação da Copa do Mundo, Cabo Verde. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like para o YouTube perceber que o conteúdo é relevante, que você está gostando disso aqui. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe. Compartilhe o conteúdo porque a palavra precisa chegar adiante. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção e o tempo dispensado. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.